Agora um assunto também que te interessa, Vamp. Fala aí. Dívida do Corinthians, hein? Meu Deus. O GE publicou uma reportagem na noite da segunda-feira sobre as finanças do Corinthians. De acordo com a apresentação do balanço financeiro de 2023, enviada a membros do Conselho Deliberativo, o Corinthians alcançou R$1 bilhão em faturamento, considerando as receitas brutas do clube e da Arena Corinthians, algo que representa um recorde na história alvinegra. Por outro lado, a dívida bruta também ficou em patamar elevado. Beira os... Acho que aqui está 2 milhões, mas acredito ser 2 milhões? Não. Não, que aqui na pauta está 2 milhões. Beira os 2 bilhões de reais, sendo 1,26 bilhão do clube e 703 milhões de reais do estádio. E tem o financiamento com a Caixa. Então, o Corinthians alcançou R$1 bilhão em faturamento e tem 2 bilhões em dívidas. A principal fonte de receita do Corinthians em 2023 seguiu sendo a venda de direitos de transmissão de TV. As transferências de atletas também tiveram grande importância para o clube, que negociou o zagueiro Murilo, os meias Gabriel Pereira e Adson, o lateral esquerdo Lucas Piton, entre outros atletas. As receitas do Corinthians praticamente dobraram após a pandemia de coronavírus, na gestão de Duílio Monteiro Alves. Ao mesmo tempo que elevou a sua arrecadação, o Corinthians também passou a gastar mais. A principal despesa é com salários, direitos de imagem e demais encargos. No total, foram 398 milhões de reais gastos em 2023. O balanço financeiro de 2023 do Corinthians ainda precisa ser analisado e votado pelos órgãos de controle do clube, como o Conselho Fiscal, o Conselho de Orientação e também o Conselho Deliberativo. Por lei, o documento precisa ser publicado até o fim deste mês. Então, tá aí, a dívida do Corinthians, o balanço financeiro. O Corinthians fechou o ano de 2023 com dívida de 2 bilhões, arrecadação de 1 bilhão, mas dívida de 2 bilhões. Vampeta. Pedro, deixa eu te falar uma parada. Assim, eu fico olhando assim, a matemática. Hoje à noite eu vou até entrevistar o presidente do Inter de Porto Alegre, né? E aí, professor, você vê assim, o time, né? O time. Folha de pagamento, a terceira, a quarta do país. Mas a mercadoria que está lá não é para estar entre as 3 a 4 mais caras do país, né? A gente está aqui, eu estou no aguardo. O senhor também está aí, também no aguardo, que a gente está de olho no negócio do... Quando ganhou, como é que eu falei aqui que eu ia cobrar todo dia? Auditoria. Auditoria, quando é que vai sair? Olha, para meter o bico nessa conversa, 100 dias. Pronto. Já temos 100 dias a nova diretoria do Corinthians. Já dava tempo de fazer alguma coisa pública para mostrar que tudo aquilo que falou quando assumiu, o caos que anunciou que estava recebendo, realmente, olha, aqui com fatos. Primeiro que esses conselhos todos que o Pedro acabou de citar aí, existem no Corinthians há N tempo. Então, eles também são responsáveis por tudo que aconteceu ao longo de anos. Não chegaram agora, né? Eles não chegaram agora. Alguns personagens até imaginam que sim, mas os conselhos existem há muitos anos. Então, eles são poderes fiscalizadores da gestão executiva de um clube. Isso vale para todos. Então, eles são responsáveis também, não podem... claro, se perdem no anonimato, mas eles são responsáveis pelo atual momento vivido pelo Corinthians. E eu encaixo dizendo, imaginem o Corinthians sem dívidas. Imaginem o Corinthians com finanças sanadas. A força que seria o Corinthians hoje, dentro e fora de campo. Ok? Então, 100 dias agora a nova administração. Já era tempo de mostrar alguma coisa. Tipo, olha, estamos pagando contas do passado. Pagamos, esta é a planilha de contas pagas. Até agora só está na conversa. Esses números todos aí, nós sabemos que existe uma engenharia para se apresentar números, para cima ou para baixo, de acordo com aquilo que interessa ao personagem ou aquele que está mostrando naquele momento. Tá certo? Quer dizer, não importa a dívida aí. Resumindo, né, Pedro? A dívida é de 2 bilhões e nós só tiramos 1. Pronto. Está no prejuízo, enorme prejuízo. O que interessa para o corintiano, eu acho, aquele que ama a instituição,
ama o Corinthians, é saber o seguinte: olha, a nossa dívida está grande, é esse número, é esse realmente, mas nós já pagamos nesses 100 dias isso. Não fala nada, pô. Agora ninguém fala nada. Quer dizer, esses números todo mundo já sabe. O que aparece aí é que o diretor de futebol brigou com o presidente, sabe, que mandou o assessor embora de comunicação. Não aparece nada de... Realmente é muito complicado a vida do Corinthians e não mostra claramente o que está sendo feito. Certo? Quer dizer, quanto pagou. O que interessa para aquele que ama o Corinthians é estar pagando a dívida, esse caos financeiro, esse poço sem fundo. Não estamos pagando alguma coisa? Estamos pagando isso. Pronto, já é um passo, coisa que não se fazia no passado. Agora, fica só nessa história de que deve tanto... Isso aí, professor, até para se defender, né? Se defender, é isso. Para mostrar que está fazendo alguma coisa. Rosalá Santoro, atual diretor financeiro do Corinthians, foi procurado pela reportagem do Meu Timão. Ele disse que primeiro precisará fazer esclarecimentos aos órgãos oficiais do clube antes de atender a imprensa. Já o Wesley Melo, ex-diretor financeiro do clube e responsável pelo setor durante a gestão do William Monteiro Alves, contestou o valor da dívida total. Nós temos aqui as aspas de Wesley Melo. Esse número, visto de maneira isolada, não significa nada. É inócuo. Ele está desconsiderando o que temos a receber. A gente sempre usa o mesmo critério, que é o endividamento. Quanto tem a pagar menos o que tem que receber? É óbvio, bancos todos usam esse número assim. Se eu quiser saber como está a saúde financeira de uma empresa, eu vou usar o que tem a pagar e o que tem a receber. Contabilidade é débito e crédito. Esse número de quase 2 bilhões de reais não existe. Você pode usar outras metodologias, mas não pode ficar mudando, porque você perde base de comparação. Não fui eu que inventei isso. É assim que o mercado usa. É assim que o clube usa há décadas. Fecha aspas, está aí, portanto, o ex-diretor financeiro do Corinthians dizendo que esses números não significam nada. Bruno Prado, está aí a situação financeira do Corinthians, que arrecadou 1 bilhão, mas a dívida é de 2 bilhões, Bruno Prado. A gente vê, obviamente, um clube com um potencial enorme de arrecadação, até pelo tamanho que tem, pela torcida que tem, e só que ele tem que se organizar, né? E é uma gestão que está no começo, já pegou uma situação difícil, mas sim, realmente até agora não tem nada que mostre que vai ter uma grande mudança no clube, que é uma gestão muito diferente das últimas. Eu ainda dou, assim, o tempo. Os caras assumiram alguns meses, ok, uma gestão de 3 anos. Ainda acho que é justo que eles tenham tempo para mostrar o que podem fazer, mas pelo que foi feito até agora, pela maneira como eles se colocam, pelo que eles falam sobre as ideias que eles passam até agora, sobre futebol, sobre a administração do clube, eu não tenho nenhum otimismo assim que essa gestão atual vai ser a gestão que vai começar a mudar a situação financeira do Corinthians. Porque é um clube com um potencial gigantesco, é uma questão de se organizar, como o Flamengo se organizou e tem um potencial enorme, o próprio Palmeiras, que tem menos torcida que o Corinthians. Então, o Corinthians bem organizado para estar ali sempre brigando em cima, sempre competindo com todo mundo, mas não me parece que vai ser uma coisa que vai acontecer tão rápido, porque os que estão no comando hoje, até agora, pelo menos, não me passaram nenhuma impressão de que vão ser eles que vão começar a mudar essa situação. Não tenho, por enquanto, nenhuma esperança disso. Ô Mauro, tá aí a situação financeira do Corinthians, 1 bilhão de arrecadação, 2 bilhões de dívida, e a gente fica imaginando, né, mesmo com uma organização ruim, né, uma má gestão ruim do William Monteiro Alves, né, o Corinthians conseguiu arrecadar 1 bilhão. Imagina, com a casa acertadinha, numa fase melhor do Corinthians, o potencial de arrecadação que tem esse Corinthians, Mauro César, e agora a nova gestão tentando aí, né, apresentar os relatórios, a antiga gestão rebatendo, dizendo que esses números não significam nada. Mauro César. Bem, esses são números do balanço, né, de 2023, quando ainda era o presidente o Duílio. Então, eu acho que, obviamente, a gestão atual não tem nenhuma responsabilidade sobre esses números. A questão é o que ela está fazendo para mudar esse cenário. Aparentemente, nada.
Então, vai ficar só na teoria. O Corinthians pode faturar muito, pode faturar mais e tal, mas vai continuar com essa dívida. Dívida, você tem que pagar. Ou reduzir a patamares aceitáveis. Isso não está acontecendo. Pelo contrário, continua fazendo muitos investimentos, contratando jogadores caros, pagando multas rescisórias ou se propondo a pagar, aí um paga, outro não paga, né? O Fausto Vera até não pagaram, né? Veio da gestão anterior. A atual também já está aí o quê? 4 meses vai fazer. E até agora já acertaram. Contrataram outros jogadores. Então, não parece ter mudado nada. Eu não vejo nenhum movimento nesse sentido, muitas explicações, eventualmente alguma explicação de viés mais técnico. Não, porque é assim, é tal, assim. Mas a grosso modo é o quê? Você recebe o dinheiro, fatura 1 bilhão. Você vai pegar, vai cortar algumas despesas, você vai pagar parte de suas dívidas, vai negociar com seus credores e começar a diminuir o tamanho desse buraco. E são 2 dívidas, a do estádio e a do clube, que só cresceu, né? Pelo jeito, só cresceu. O que mostra também que as declarações dos integrantes da antiga gestão comemorando, ano passado comemorou porque a dívida não saiu do lugar. Pô, dívida altíssima não saiu do lugar, você está comemorando o quê, amigo? Eu ouvi isso. É o que eu falo, é agenda positiva, né? Mas aí não cabe, não tem agenda positiva que dê jeito aí, cara. A situação segue periclitante. E aproveitando aqui, já que a gente está falando do Corinthians, porque a gente tem não só a situação financeira do clube, que a Jovem Pan vem batendo já nessa tecla há algum tempo, mas nós temos o lance polêmico de arbitragem do fim de semana, em Corinthians 0, Atlético Mineiro 0, que é o lance do Fagner, né? Que eu achei que ficou barato, cartão amarelo para o Fagner. Queria saber a opinião do Vanderlei, do Mauro César, que não participaram ontem do bate-pronto, né? Sobre a entrada do Fagner no Zaratio. É isso, em cima do Zaratio, em Corinthians 0, Atlético Mineiro também 0. Tá aí, na tela, para você que nos acompanha por imagens pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Eu achei que ficou muito barato o amarelo, Vanderlei Nogueira, ainda mais considerando que a gente acompanhou em Atlético Goianiense e Flamengo, no próprio Corinthians e Atlético, a expulsão do Batalha, né? Olha como é que ficou aí, ó. A perna do Zaratio depois dessa entrada, o joelho do Zaratio depois dessa entrada do Fagner. E o Vampeta, que jogou, disse que ele poderia ter evitado. Você chuta a bola e tira o pé, chutou e deixou. Chutou a bola e deixou a perna. Pra mim não seria um absurdo se tomasse vermelho. E até pelo que a gente viu da expulsão do Batalha, que ficou pendurado, já no começo do jogo recebeu o cartão amarelo, depois recebeu outro cartão amarelo por conta de um encontrão ali com o Yuri. Aí você vê, acaba ganhando o mesmo peso. Uma entrada como essa, uma entrada do Batalha pra cima do Yuri. A arbitragem, né? Você fala assim, mostra esse lance e mostra o lance do menino lá do Flamengo, lá que subiu pra cabecear. E aí? Qual é mais violento? Muito mais esse, né? Muito mais. Mas é o terceiro jogo, um rápido levantamento aí, seguido, que inexplicavelmente o Fagner não foi expulso. Realmente, e não é de hoje, que todo mundo reconhece. Eu acho até que ele teve grandes momentos, bons momentos, mas ele sempre teve uma marcação muito dura, ríspida, agressiva. Eu acho que é péssimo para ele. Em alguns momentos não é, porque ele escapa de cartões vermelhos, mas é ruim para o Corinthians, até para ele, porque fica uma imagem terrível. Você faz pesquisa com qualquer jogador, se fazem pesquisa, todos eles acham que é um jogador muito violento. É muito triste isso. E há lances que não tem nem contestação. Imagina o árbitro. Se o cara tem um pouco de autocrítica e assiste, por exemplo, esse lance, como é que ele vai explicar que ele não expulsou? É um negócio assim, sabe como é que eu vou explicar? E outra coisa, o VAR, mesmo que eu não tenha percebido tudo isso, será que o VAR não me ajudou nisso? O VAR que a gente acha que tem que ajudar em alguns momentos importantes. É realmente muito triste. Esse lance retrata a atual arbitragem brasileira. Amanhã tem Juventude e Corinthians, às 20 horas. Antônio Oliveira suspenso, porque foi expulso. Foi conversar com o árbitro. E aí, né? Você vai tirar satisfação com o árbitro. Aí não está na beira do campo amanhã. Não resolve o jogo nada. Acabou, mais 2 minutos, tinha que dar mais 2 minutos. Já foi, filho, acabou. Não vai resolver nada, resolveu.
Amanhã não vai estar no banco lá. Vai estar no banco. Juventude e Corinthians, amanhã às 20 horas, com transmissão da Jovem Pan no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.